Então nós vamos continuando a nossa caminhada. Esse segundo dia, né? A gente vai seguindo o caminho do discípulo amado. Como esse discípulo amado, ele cresceu no amor. Nós vimos que ele recostou a cabeça no peito de Jesus. E na verdade nós percebemos que esse gesto tem um significado eterno. Nós vimos, né, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o Verbo estava com Deus, o Verbo estava voltado para Deus. O Verbo, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, desde toda a eternidade tinha todo o seu ser voltado para o Pai. E podíamos usar a imagem do discípulo amado. Jesus viveu desde toda a eternidade recostado no peito do Pai, escutando a pulsação de amor que está no coração do Pai. Quando ele veio a este mundo, quando o Verbo se fez carne no ventre virginal da Virgem Maria, aquela que é a mãe do Verbo encarnado, ele trouxe para este mundo tudo o que ele escutou do Pai, tudo o que ele viu do Pai, tudo que ele tocou do Pai, tudo que ele sentiu do Pai, toda a relação dele com o Pai, ele trouxe aqui para a terra. E o discípulo amado, nessa imagem como nós estamos vendo aqui, é aquele que faz o mesmo movimento. É aquele que recosta a cabeça no peito de Jesus. E ele vai escutar, ele vai tocar, como vocês fizeram na Lexio Divina, aquilo que nós vimos, aquilo que nós apalpamos do Verbo da vida, né? Aquilo que nós vimos, ouvimos, apalpamos, é disso que nós damos testemunho. É bonito vocês lerem, fazer a Lexio Divina nessa primeira carta de João, quando você percebe a mesma coisa. O que o Pai tocou e viu em Jesus, ele testemunhou aqui. O discípulo amado fez a mesma coisa. Ele viu o Verbo, ele ouviu o Verbo, ele tocou no Verbo. E disso ele disse, ele dá testemunho. Ele diz, eu não estou falando, não estou dando discursos, não estou dando aulas. Eu vi, eu ouvi, eu senti, eu ouvi a pulsação do coração de Jesus. E depois eu vi o coração dele sendo transpassado. Vocês também leram na Lexio de vocês hoje. E ele diz, e disso aquele que viu é testemunha. Por isso que o anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo não é feito por teólogos que sabem muito. O anúncio de Jesus Cristo é feito por aqueles que tocam no Verbo, que ouvem, sentem a pulsação, aqueles que desenvolveram uma relação com nosso Senhor Jesus Cristo. Se o estudo das coisas de Deus não serve para isso, não serve de nada. Nós não estudamos as coisas de Deus para saber coisas. Nós estudamos para experimentar, para ver, para tocar. E é bonito quando a gente vê alguém que, ao ser testemunha de Cristo, ao falar de Cristo, você diz, essa pessoa viu, essa pessoa tocou, essa pessoa experimentou o amor de Cristo na sua vida. E isso é algo que se impulsiona. Como diz, é bonito escutar São Paulo quando ele diz, ai de mim se eu não evangelizar. É um dever que se impõe, é uma força. É algo que eu não posso me calar. Eu vi, eu ouvi, eu toquei no Verbo da vida. É algo que, como diz São Paulo, é como se ele dissesse, eu explodiria se eu não falasse de Jesus Cristo. Eu não conseguiria viver sem dar testemunho, com palavras e com a minha vida, do Verbo da vida. Aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que nossas mãos tocaram, aquilo que nós experimentamos, é aquilo que nós damos testemunho. Então o discípulo amado é aquele que fez a experiência de Deus. Ele tocou no Verbo, ele experimentou.
Ele, durante 3 anos, ele escutou Jesus e ele ia e ele escutava, mas ele não escutava só com o ouvido, ele escutava com o ouvido e com o coração. Ele fazia, a exemplo da Virgem Maria, meditava. É tão bonito quando a gente vê, por exemplo, esses movimentos de discípulo amado que nunca vão se acabar ao longo da história. Você vê Santa Teresinha, quando ela diz, quando eu era criança, sentava no colo de Maria, minha irmã, porque ela tinha perdido a irmã dela, e a mãe dela, quando ela sentava, e ela sempre foi uma menina extremamente mimada, as irmãs penteavam, ela disse que entrou no Carmelo sem saber pentear o cabelo. Então as irmãs penteando o cabelo dela, né, para quem já viu, os cabelos dela tem lá em Lisieux, realmente é quase do meu tamanho. Aqueles cabelos bem louro e bem, assim, bem farto, né? E ela se penteava. Enquanto fazia isso, a minha irmã falava de Deus. E ela disse, e eu lembro que eu escutava aquelas palavras. Me deitava na cama e eu dormia meditando naquelas palavras, em pensamentos muito profundos. Era aquela menina de 5, 6, 7 anos de idade que recostava a cabeça dela no peito de Jesus. Conhecimento, mas um conhecimento vamos dizer assim, ruminado no coração, um conhecimento afetivo, né? Era isso. Então esse o movimento do discípulo amado. É muito belo, é fantástico, é extraordinário esse conhecimento que o discípulo amado desenvolveu de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o discípulo amado, ele deu um passo a mais. Ele não ficou aí. Ele não bastou ter um amor afetivo forte, um amor afetivo intenso, profundo, verdadeiro. O amor dele caminhou em direção, o afeto dele caminhou em direção ao amor. E é isso que nós vamos ver de forma bem clara. João 19 começa perto da cruz de Jesus. E aí nós já sabemos como é que um afeto se torna amor na cruz. Aquele afeto que o discípulo amado tinha desenvolvido pelo conhecimento e pela meditação, a meditação afetiva. Um dado momento, o discípulo amado está arrastado para uma situação. Ele está diante da cruz de Jesus. E ele vê que aquela pessoa que ele mais ama, na verdade a pessoa que ele tem um afeto mais forte, está morrendo na cruz. Mas a primeira coisa que a gente precisa ver da cruz, qual é? Que a cruz é a grande manifestação do amor de Deus. É o que nós vemos no Evangelho de João. O trono de Jesus nessa terra é a cruz. É onde Jesus reina, é a cruz. Por isso que ele diz, quando eu for elevado, atrairei todos os olhos a mim. É aquilo que durante séculos nós fazemos com Jesus crucificado. Aquilo que São Paulo vai dizer, Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Mas é aquilo que nós anunciamos. Uma loucura e um escândalo, algo estranho. Poderíamos dizer até incômodo, por sinal. Mas o discípulo amado vai passar o seu afeto pela cruz. O afeto só se torna amor na cruz. Isso em todas as áreas da nossa vida. O afeto só se torna amor passando pelo crivo da cruz. Sem isso não está. Uma vez a minha mãe disse uma coisa que nunca mais eu vou esquecer. Ela disse, parece, meu filho, que a gente só ama mesmo os filhos depois que eles saem de casa.
Porque enquanto o afeto consegue prender, o amor não consegue transcender. Há uma necessidade de perder para poder o amor poder delatar-se. Foi isso que o João percebeu. Ele perdeu Jesus. Ele perdeu aquele a quem ele recostava o peito, a quem ele tocava, a quem ele ouvia, a quem ele falava. É necessário, de uma certa forma, perder para poder ganhar. E o afeto, ele só entra na lógica do amor pela perda. Sem perda não tem como. O afeto, ele se desenvolve pelo conhecimento, pela meditação, pelo esse conhecimento amoroso. Mas a palavra correta é o conhecimento afetivo. Mas o discípulo amado precisou estar diante da cruz e perder a pessoa querida. Foi aquela sensação de perda que fez com que o coração do discípulo amado saísse do afeto para chegar ao amor. Não existe amor sem perda. A gente perde. E todos os sinais de autêntico de amor é um caminho de perda. Um dia eu falando com uma pessoa, acho que era um psiquiatra, uma pessoa falando sobre a questão de idosos, ele disse, não, é porque a idade, ser idoso, é só perder. Por isso que é na idade que a gente tem mais possibilidade de amar. Porque é perdendo. Quando você vai perdendo as pessoas, de uma forma ou de outra, você perde. Não tem coisa mais marcante do que o sacramento do matrimônio, quando o padre diz, até que a morte os separe. É um amor marcado, já sinalizado para perder. É sobre o símbolo de perder. O padre já abençoa dizendo, você neste caminho vai ter uma cruz. E vocês sabem o que é uma cruz? É um momento. Uma cruz são 2 pedaços de pau, de madeira, que um é assim e outro é assim. A cruz é a hora que a vontade de Deus não bate com a nossa. É simples. A vontade de Deus sempre transcende e a nossa sempre é horizontal. Na hora que o amor exige perder, para que você possa amar mais e melhor todas as coisas, para que Deus seja o centro da vida. Por isso que a gente já se casa até que a morte os separe, e os filhos estão em casa justamente para ir embora. Para que seja perdido. Para que assim o amor chegue ao verdadeiro. O amor só se torna amor por esta purificação. O amor é um afeto verdadeiro sendo purificado. O amor é um afeto autêntico, não é uma coisa ruim, viu? O amor não vai purificar uma coisa ruim. Ao contrário, ele vai purificar uma coisa boa. Uma das coisas que mais me toca no Evangelho de João é aquela passagem da videira. Aí ele diz, toda videira que der fruto, o que é que ele faz? Ele polda. A cruz é a polda da figueira que dá fruto. Quem vai amar, meus irmãos, é só aqueles que já têm um afeto verdadeiro. Só vai amar aquele que tem um afeto autêntico. Aquilo que já tem. Isso desde uma amizade, desde um marido e mulher, desde um casal de namorados, que está desenvolvendo um caminho verdadeiro e autêntico de afeto. Bem construído, bem alimentado, mas
é justamente estes, as videiras que dão fruto, que precisam ser podadas. João, o discípulo amado, era uma videira que dava fruto. Foi o único dos discípulos que ficou aos pés da cruz de Jesus. Foi o único que teve coragem. Não sei nem como. Na verdade, eu sei. Ele não sabia, mas já existia algo nele, que é o próximo passo. Já existia nele uma afinidade especial com a Virgem Maria. O discípulo amado não fica na cruz por uma força pessoal, mas por um auxílio extra. Talvez, fisicamente, o discípulo amado foi quem levou a Virgem Maria. Estava ali do lado, fazendo o papel de homem levar ela, mas espiritualmente era ela que arrastava ele para os pés da cruz. Era essa união que nós vamos perceber agora. Então, mas o primeiro passo é esse. Se queres passar de uma oração afetiva, de um relacionamento afetivo com Jesus, se queres amá-lo, amar verdadeiramente a Jesus Cristo, não ser uma pessoa afetuosa. E olha, eu vou dizer para vocês, com toda sinceridade, se você já ama Jesus afetuosamente, você já vai ganhar de 99% da humanidade. Você já está fazendo grande coisa. Mas quem sabe você deseja mais. Arde dentro do seu coração o desejo de amar a Jesus. Não de ter um grande afeto com Jesus, o que já seria grande coisa. Não só ter um afeto carinhoso, amoroso, cuidadoso e falar dele para todo mundo, mas arde dentro do seu coração, mas eu queria amá-lo. Como diz São Paulo, o amor de Cristo, a caridade de Cristo me constrangeu, me constrange. Ele tendo amado, ele me tendo morrido numa cruz por mim, é algo constrangedor. Saber que um Deus se fez carne e morreu por mim um dia. É algo que me constrange, que me dói. Não é obrigação de ser bom, não é obrigação de vencer o pecado, não é obrigação de cumprir mandamentos. É uma obrigação de amor, é algo que... eu queria amá-lo. Como diria Santa Teresinha, é uma loucura muito minha, Senhor, que eu tenho. É uma loucura. Que apesar das minhas fraquezas, eu te desejo amar com amor todo pleno, verdadeiro, amar Jesus acima de todas as coisas. Ela entende, é uma loucura. Ela diz, é uma loucura. Eu guardo uma loucura dentro de mim, Jesus, eu guardo uma loucura. Eu tenho uma loucura de poder querer te amar, mesmo sendo eu quem sou. Mesmo trazendo todos os defeitos e limites que trago dentro de mim. Eu tenho essa loucura dentro de mim. Se você tem essa loucura dentro de você, se mesmo nas suas fraquezas, nas suas debilidades, arde no seu coração um desejo de amar a Jesus, de uma forma única, de uma forma especial. Quase poderíamos fazer a divisão até agora. Quem tem os afetos atraídos por Jesus são os amigos de Jesus. Aqueles que passam pela cruz têm um amor que nós chamamos de um amor esponsal por nosso Senhor Jesus Cristo. Já é outra qualidade de amor. É mais do que amigo de Jesus. É bonito quando Santa Teresa de Ávila, quando chega num dado momento na vida dela, Jesus aparece para ela. E aparece de uma forma muito fantástica, com um prego na mão, com um dos cravos da cruz. E diz para ela, Teresa, a partir de hoje você vai ser minha esposa. Tu vai se ocupar das minhas coisas e eu vou me ocupar das tuas coisas. E o sinal disso é este cravo que eu te entrego.
Para os mais sentimentais, pedir assim, porque não deu aliança de ouro, né, de diamante, né, de cravejado de 10 mil coisas. Mas o cravo é muito significativo. A partir dali, ela estaria crucificada junto com Jesus até o fim. Estava unido a ele. O destino dele seria o destino dela. Então, o discípulo amado vai ser purificado nos seus afetos. Não porque os afetos são ruins. Não porque os afetos são poucos. Não porque eles são pecaminosos ou porque são errados. Mas é só porque o amor é mais. O seu amor pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelas coisas boas. Não é que ele seja ruim. É porque o amor é mais do que isso. É mais intenso, mais forte, mais verdadeiro, mais puro e por isso precisa levar. Os afetos é o caminho para um dia se abrir ao amor. E a forma de passar é como vimos aqui, é pela cruz. A cruz, talvez muitos de nós tenhamos uma visão um pouco limitada. A cruz seja só sofrimento. Não, a cruz não é necessariamente sofrimento. A cruz é doação. A cruz é entrega. A cruz é um ato de confiança de Jesus no Pai. A cruz é um ato de amor, de obediência ao Pai. Às vezes essa obediência, esse amor, essa doação terá como efeito sofrimentos. Às vezes nem sempre. Mas sempre será doação. Sempre será entrega. Sempre será confiança em Deus. E sempre será doação e serviço aos irmãos. Especialmente os mais necessitados. Será sempre. A cruz é isso. Cruz é amar. Cruz é amar. Algumas vezes você vai amar e se doar e vai ser até agradável. E é cruz, do mesmo jeito. Se você se doou e se entregou, é cruz. Algumas vezes você vai amar, se doar e se entregar. E ainda vai levar uma paulada por quem você se doou e se entregou. E aí a cruz vai ser dolorosa. Mas não foi a paulada que fez a cruz. Foi a sua doação. É cruz uma mãe acordar todo dia de madrugada para dar alimentar ao filho. É cruz, é doação. É entrega. É serviço. Vai ter dias que ela vai fazer isso olhando para o filho sorrindo. Tem outros dias nem tanto. Mas o ato é doar. Se doa, se entrega, né? Se sacrifica, se faz esse movimento, é cruz. Então uma cruz é isso. É esse ato de doação. Mas aos pés da cruz de Jesus existe outro segredo. É o segredo da Virgem Maria, da sua mãe, que está ali. Misteriosamente, no plano de Deus, a Virgem Maria está aos pés da cruz de Jesus. E este movimento é de fundamental importância, essa presença é de fundamental importância. Primeiro, porque por um mistério de Deus, assim Ele o quis. Então, se Ele o quis, quem somos nós para questionar? Segundo, há algo fundamental na vida de doação que passa pela Virgem Maria. Todos aqueles que desejarem, a exemplo do discípulo amado, conhecer Jesus, vão passar pela Virgem Maria. O discípulo amado é aquele que recostou a cabeça no peito de Jesus, é aquele que perseverou aos pés da cruz, e será aquele que vai acolher a mãe de Jesus na sua casa. Meus irmãos, isso é de um valor importantíssimo.
nós nunca conheceremos Jesus verdadeiramente sem uma intimidade com a Virgem Maria. A Virgem Maria é aquela que nos apresenta Jesus de uma forma única. E olhe uma coisa, aquela entrega foi dada aos pés da cruz. Mulher, eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe. Aquela entrega foi dada na hora da maior entrega. Jesus estava entregando a sua vida, vai entregar o seu espírito e entrega a sua mãe. Meus irmãos, talvez uma coisa que eu possa dizer de experiência própria. Não suportamos abraçar a cruz de Cristo sem o auxílio da Virgem Maria. O discípulo amado conseguiu porque a Virgem Maria estava ali, o acompanhando o tempo todo. A presença dela fez com que o discípulo amado permanecesse fiel. E depois, meus irmãos, foram anos a Virgem Maria morando com o discípulo amado. Anos e anos. É uma imagem que eu sempre gosto de ter, que eu repito sempre. Para mim é muito marcante imaginar o discípulo amado celebrando a Eucaristia, celebrando a missa nas primeiras comunidades e na fila da comunhão, a Virgem Maria. E o discípulo amado, eis o corpo de Cristo. Indo para a sua mãe, aquela que carregou o corpo de Cristo dentro, o seu filho, misteriosamente. E por isso que é a Virgem Maria que é aquela que é fundamental para a gente conhecer, permanecer fiel, mas conhecer profundamente a nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um segredo único, irrepetível, insubstituível. Ninguém conhece profundamente Jesus Cristo sem o auxílio da Virgem. Ela é um auxílio eficaz. Ela é um auxílio das grandes batalhas. Ela é o auxílio que suplanta a nossa fraqueza. Ela é o auxílio que ajuda a gente a superar todas as circunstâncias que permeiam a nossa vida. Então, se você quer ser amigo de Jesus, mais do que isso, se você quer amar a Jesus Cristo, se aproxime da Virgem Maria. E é bonito a forma como Jesus se dirige à Virgem Maria. Ele chama ela de mulher. Da mesma forma como Deus chamou Eva. Eva era a mulher, a mãe dos viventes. Agora, Jesus chama ela como já chamou uma vez nas bodas de Caná, mulher. Significa mãe. Mãe. Mulher significa, mas não a mãe, ele não está mais se dirigindo à mãe dele, aquela que tem uma missão de mãe para toda a humanidade. Mulher, eis aí o teu filho. E virando para o discípulo, eis aí a tua mãe. Mulher representa toda essa profundidade da maternidade espiritual da Virgem Maria. Ela é mãe e gera Jesus Cristo. Todos os autênticos apaixonados por Jesus Cristo sempre foram profundamente devotos da Virgem Maria. Se você se sente fraco para passar pelas purificações da cruz, saiba que você tem uma mãe que não vai deixar você passar pela cruz sozinho. Ela vai lhe acompanhar e vai fazer com que os seus afetos sejam purificados pela cruz e redunde num autêntico e verdadeiro amor. Porque existe uma coisa, quando Deus criou o homem,
Deus criou o homem por solidariedade. Quer dizer, nós somos seres que estamos todos no mesmo barco. Nós não podemos dizer assim, nós estamos no mesmo barco, tem um banquinho meu, embaixo do meu banquinho, eu furo o barco e deixo entrar água. E digo assim, não, mas esse aqui é o meu banco, eu posso botar água no como é que chama? Eu não estou furando o seu banco, não, é só o meu. Não, você está afundando a humanidade inteira. Quando nós pecamos de uma forma ou de outra, nós fazemos um buraquinho no barco e colocando água no barco todo. Mas, maravilhosamente, o outro fato também é verdadeiro. A solidariedade para o bem. Por que nós somos devotos dos santos? Foram pessoas que, além de cumprirem a vontade de Deus e amarem a Jesus Cristo suficiente para ir para o céu, eles amaram em sobra. Então uma igreja, ela tem, é isso que se chama na teologia de tesouros da igreja. Os tesouros da igreja o que é? É o amor de quem foi para o céu com sobra de caixa. Tem gente que chega no céu com sobra de caixa. Dá uma certa inveja, né? Não com certeza. A gente que às vezes vive só no vermelho ainda, né? No vermelho. E imaginar que tem gente que tem sobra de caixa. Imagine a sobra de caixa de São Francisco, Santo Agostinho, São Bento, Santa Teresa, São João da Cruz. Eles amaram a Jesus Cristo mais do que era necessário para ir para o céu. E se com o nosso pecado afunda o mundo, o amor desses homens e mulheres eleva o mundo. Quando a igreja declara que alguém é santo, ele está declarando isso. Que essa pessoa ajudou a erguer o mundo. E nós só estamos aqui por causa deles. Mas essa explicação que eu estou dando supera em número, em lógica e intensidade quando falamos da bem-aventurada Virgem Santíssima. Ela que foi concebida sem pecado original, quer dizer, nunca esteve no negativo. E desde a mais tenra infância só cresceu no amor. Ela alcançou um grau de amor a nosso Senhor Jesus Cristo que nunca, nem a humanidade toda, nem o amor da humanidade toda é superior ao amor da Virgem pelo seu Filho Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, existe na teologia o que a gente chama de suprir. Supre a graça que nos falta. Quando nós somos devotos da Virgem Maria, ela supre a pureza que nos falta. Supre a humildade que nos falta. Supre a paciência que nos falta. Supre a humildade e todas as virtudes que nos faltam. Não sei se você tem esse problema de faltar alguma virtude. Talvez seja um problema só meu, né? Por isso que sou tão devoto dela. Mas todos aqueles que se sentem deficitários no seu amor, se apega àquela que é insuperável no amor. No amor a quem? A nosso Senhor Jesus Cristo. Ela viveu isso com intensidade. Por isso que nós devemos e podemos nos apoiar nela. É um mistério de Deus. Ela supre aquilo que nos falta. Em amor, em devoção, em fidelidade, em tantas coisas que nos falham. Por isso que ela nos dará força para, apesar da nossa debilidade, fragilidade, nós nos tornemos um autêntico discípulo amado aos pés da cruz de Jesus. Ajudados pela Virgem Maria, por todos os santos nossos amigos, por todos aqueles que amaram e amam Jesus Cristo mais do que nós, que nos arrastam em direção à cruz de Cristo. E apesar das nossas debilidades, o nosso afeto pode virar um autêntico e verdadeiro amor. Mais um passo podemos dar. Na palestra passada nós vimos
a oração afetiva. É uma oração marcada por afetos. Conheço a pessoa, alimento informações para a pessoa, especialmente na Lexo, vou criando afeto, relacionamento e vou desenvolvendo um afeto para Jesus. Hoje nós vimos que a cruz de Jesus muda. Pela cruz de Jesus, nosso afeto vai se tornando amor. Amor autêntico, amor verdadeiro, amor oblativo, amor que se oferece, amor semelhante ao amor de Jesus Cristo. Aí já não é mais afeto. Repito, o afeto já é muito bonito. Mas a passagem do afeto para o amor, ele muda a característica e os moldes da nossa oração. 2 tipos de amor, que é o amor, ele exerce 2 tipos de forma de mudança na nossa oração. Uma é aquilo que a gente chama de contemplativos afetivos. São aqueles que, seguindo o exemplo muito claro de Santa Teresa, eles começam a ter recolhimento, oração de recolhimento, oração de quietude, oração de união. São todos fenômenos espirituais, místicos, que vai tomando a sua oração. A oração de recolhimento é um tipo de oração que você tem o recolhimento dos seus sentidos de forma sobrenatural. Existe o recolhimento ativo. O que é o recolhimento ativo? É aquilo que a gente busca na nossa Lexo. Você vai lendo o texto, vai procurando se concentrar, vai lendo, repetindo. Sabe tudo que a gente ensina na Lexo fazer? Aquilo se chama recolhimento ativo. Você está procurando se recolher. Você usa imagem, você vai para uma capela bonita, você vai para uma casa de retiro. O que é para uma casa de retiro? É recolhimento ativo. O que é o silêncio? Recolhimento ativo. Você se esforça, bota esforço para ficar recolhido na presença de Deus. Quanto menos barulho você fizer, quanto menos conversar, você se recolhe. Mas existe um dom, que é o recolhimento infuso, que é o recolhimento passivo, que isso acontece sem o nosso esforço. A pessoa vai rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ela automaticamente os seus sentidos se recolhem. E ela vai rezar com uma certa facilidade. Ou, dependendo de como você entenda, com uma certa dificuldade. Porque você vai ter dificuldade de meditar, de tudo, porque você começa a ficar meio lentinho para rezar. Se você quiser agitar, ficar lendo, parece que você não vai conseguir terminar o texto, começa a ficar... Alguns, quem não entende, acha que está com dificuldade de rezar. Quem entende sabe que isso, na verdade, isso é uma graça. É recolhimento infuso, recolhimento passivo. Você se recolhe. Aí a oração de quietude é isso de forma mais forte, oração de união é isso de forma mais forte ainda. Você vai se recolhendo com muita facilidade. E a pessoa, ela vai tendo, à medida que vai subindo, ela vai tendo dificuldade até de mover as mãos, tudo, ela reza com quase como um certo amolecimento. É um recolhimento. Isso é uma forma, a gente chama isso de contemplação afetiva. É o caminho bem próprio de Santa Teresa de Ávila, quando você vai explicando, ela vai explicando as formas de oração, ela vai explicando todo o caminho afetivo de contemplação. E existe outra contemplação, que é a contemplação árida, que é uma contemplação mais explicada por São João da Cruz. Ela é árida. É explicada por São João da Cruz, mas quem fala de maneira mais clara dela, quem dá exemplo é Santa Teresinha. É fantástico. Esse dia eu estava lendo Santa Teresinha e ela dizia: Madre, como rezar o terço me é difícil. 10 Ave-Marias, 20 Ave-Marias. Meu Deus, que tormento. Isso não vai acabar nunca. No final da vida ela diz: Mãe, nunca rezei um texto direito na vida. Por quê? Porque ela tinha oração contemplativa árida. Ela tinha uma oração que é uma oração que a forma mais fácil de dizer chama-se oração de simplicidade ou de simplificação.
a pessoa ela só consegue fazer oração simples. Ela não consegue mais fazer oração complexa. Os contemplativos perdem a capacidade de discursos muito longos, de sustentar a meditação. Se fizer uma oração muito longa para ele, é uma coisa muito... é meio tormento. Ela começa a orar, ela começa a rezar com mais simplicidade. Ela tem mais gosto pelo silêncio. Ela tem mais gosto por orações rápidas e simples. Ela não gosta de se estender muito. Se inventar com uma pessoa e dizer assim, uma missa de 3 horas, vai ser um tormento para a pessoa, um tormento. É um tormento na alma. Não é porque a pessoa não gosta. Ela se sente atormentada. Porque aquilo, alguém forçando você a rezar o tempo todo, não está. Porque a pessoa ela já está numa oração que é uma oração simplificada. Ela é o nome do Pai, do Filho, do Santo. Jesus, estou aqui, obrigado. O que queres que tu faça? É o que a gente vai aprender com São João da Cruz quando ele vai dizer: tem pessoas que pensam que tem muita oração e não tem oração nenhuma. Tem pessoas que pensam que não tem oração e tem oração profundíssima. Porque a oração simplificada é uma oração profundíssima. É próprio daqueles que estão no caminho contemplativo árido. É um caminho seco, árido, que você não tem muitos sentimentos, que você não percebe, você não consegue fazer uma oração muito longa, você não consegue, com 2, 3 minutos de oração, você já falou com Jesus tudo que você tinha que falar, não tem mais o que falar. Já encerrou, não tem mais. Você já senta e diz: Jesus, obrigado por isso. Jesus, eu estou sofrendo. Jesus, eu estou isso. Jesus, tá. É um e outro. E ponto final. Não me existe mais. Se a pessoa for prolongar a oração, ela vai fazer isso em silêncio. Ela vai procurar um livro para ler. Mas ela não tem mais como fazer esse tipo de movimento. Essa é uma forma de oração contemplativa, que é oração simplificada. E essa é típico de pessoas, mas não é só a oração que ficou simplificada, não. A pessoa também fica simplificada. Para essa pessoa não existe mais problemas. Tudo é simples. A vida é simples. Os problemas são simples. As coisas para fazer são simples. Não gasta muito tempo para decidir. Não perde tempo. Aparentemente, ela tem uma oração muito pobre, mas na verdade a oração ela é profunda. E ela traz uma simplificação de vida. Ela se relaciona com os outros de forma muito simples. É descomplicada. Não complica nada. Há uma simplificação na alma da pessoa. A oração é simples e a vida simples. Como gosto de estar, simples assim. Sem nenhuma grande complicação. Essas pessoas elas começam a trabalhar para o reino de Deus com uma produtividade muito maior. Ela não dá voltas mais. Ela não fica criando conflitos entre A e B, B e C, D e E. Ela tem o caminho para fazer e vai fazer aquilo ali. Sem barulho, sem alarde, sem confusão. Seguindo o que tem que fazer. Acabam-se os dramas. A pessoa não faz mais drama. Nem com Deus, nem com os outros, nem com a vida. Ela não tem mais drama. Ela não se sente mais: meu Deus, não gostam de mim. Será que estão gostando? Gostaram? Não gostaram? Acabou. E o que isso importa? Eu estou aqui para fazer isso, faço aquilo, deixo de fazer. Há uma oração simplificada para uma vida simplificada. E isso é próprio da vida contemplativa. Essa pessoa não vai ter fenômenos, nunca vai ver nada, nunca vai sentir nada, não é que não vai ter nada, mas ela tem vida contemplativa. É tipicamente o caminho de São João da Cruz que ele explica a contemplação. É a contemplação da verdade, que simplifica a mente, simplifica o coração e automaticamente a vida é simples. Talvez para essa pessoa
Se você perguntar para ela, reze por mim, ela vai ficar assim, minha oração é tão pobre, por que você pede a minha oração? Ela acha que a oração dela não é nada. Mas a oração dela é grande, é profunda, é muito escutada por Deus. Apesar de ela nem achar. Meu Deus, o que é isso? Alguém pedindo a minha oração? Porque nesse momento, quando o discípulo amado passou pela cruz, o que é que vai acontecer? Ela vai perder essa eusização que existe de eu, e ela vai viver para Deus. E aí, meus irmãos, passamos para a última frase que eu queria me deter, última palavra quase poderíamos deter, mas é uma frase, né? Apesar de tão pequena. É Jesus no alto da cruz. Ele diz: tenho sede. É a grande mudança do amor. O amor, o afeto. Sabe por que a gente tem afeto por Jesus? Porque, na verdade, só não tem afeto por Jesus quem é burro. É uma questão de burrice. Qualquer pessoa com o mínimo de inteligência, gostar de Jesus é o óbvio. Como é que eu não posso não gostar dele? Só uma pessoa que tem bloqueios na inteligência. E isso se chama ideologia. Uma pessoa sem ideologia, se alguém falar para Jesus, não, só pode ser gente boa. Ele não pode. Não. Qualquer pessoa é de bom senso. Por que foi tão fácil pregar? Fácil assim, em termos. Por que foi tão fácil Paulo pregar e converter as primeiras gerações? Por que foi fácil Francisco Xavier quase converter a Índia toda? Porque aquelas pessoas não tinham ideologias. Elas não tinham um anticoncepcional contra o Evangelho. A dificuldade da nossa geração hoje é porque nas nossas escolas, nas nossas faculdades, os nossos jovens tomam um anticoncepcional. É um anticoncepcional para a inteligência. Para que a sua inteligência fique estéril e jamais possa ser fertilizada pela palavra de Deus. O que nós sofremos hoje é mais difícil anunciar Cristo hoje do que a Paulo quando ele atravessou a Europa todinha e a Ásia Menor anunciando. Aquelas pessoas nem sabiam quem era Jesus, mas não eram vacinadas contra Jesus. As pessoas, por que Francisco Xavier converteu milhares? Claro, a graça, tudo, mas eles tinham uma vantagem sobre nós. As pessoas não estavam preparadas contra o cristianismo. O que acontece hoje nas nossas gerações, principalmente nos jovens, mas já não são só nos jovens, é que eles receberam uma ideologia. E uma ideologia que foi pensada para não permitir que ele creia em Jesus Cristo. É algo pensado, maquinado, estruturado, com todo o processo. E isso nós chamamos de ideologia. Então, mas voltando ao nosso assunto, qualquer pessoa de bom senso, sem ideologia na cabeça, se alguém falar de Jesus Cristo, no mínimo vai dizer, é gente muito boa. É muito bom. Eu nunca tinha visto um herói assim. Era assim que os romanos, os gregos, quando escutavam, diziam, poxa, mas tem alguém assim que faz isso mesmo? Morre pelos outros, perdoa todo mundo, né? Eles ficavam e aquilo os interessava e até um ponto que a graça operava a fé no coração deles. Porque, claro, só existe fé pela graça. Mas primeiro eu preciso compreender alguma coisa do discurso, né? Para poder acreditar. Então, ter afeto com Jesus é quase uma coisa lógica. Na verdade é lógico. Reconhecer a bondade dele, gostar dele, elogiar ele, falar bem dele e ter afetos. Se você vai lendo a Jesus, tudo que sobre Jesus fez, você só vai se encantar. Ele é fantástico, ele é extraordinário. Não tem nada mais belo, mais encantador, mais inteligente do que ele. O afeto é quase que uma obrigação. Mas para o amar, meus irmãos, precisamos de uma coisa a mais.
Precisamos da cruz, mais da graça de Deus, da Virgem Maria. Aí precisa de mais auxílio, precisamos de mais coisas. E para principalmente captar essa frase de Jesus: tenho sede. No ano passado, lembra que o tema do retiro foi a samaritana. E a primeira coisa que ele diz a samaritana para a samaritana: dá-me de beber. A samaritana não entende se tem balde, não tem balde, faz aquela confusão toda. Aí Jesus teve que mudar o assunto. E teve que dizer: se tu conhecesse quem está na tua frente, é tu que me pedirias e eu te daria de beber da água viva. Mas eu volto que para quem quer amar Jesus Cristo, a frase mais importante é a primeira para a samaritana: dá-me de beber. Eu tenho sede. No alto da cruz ele diz: eu tenho sede. Quando é que nós começamos a amar? Nós começamos a amar quando queremos satisfazer o outro, mesmo em detrimento a mim. Precisa existir uma ruptura. Porque quando a gente tem afeto por Jesus, por que a gente tem afeto por Jesus? Porque Jesus é bom. Ficar perto dele nos faz feliz. Como é que eu não vou ter afeto por ele? Claro que eu vou ter. Mas a lógica do amor muda. É agora eu dizer: não, eu quero satisfazer Jesus. Eu quero trocar a direção. Eu vou sempre errar a data, por volta de 2003, 2004, a jornada no Canadá, Jornada Mundial da Juventude no Canadá, que era ainda com 2003, vou acertar um dia, 2002, no Canadá, ainda era o Papa João Paulo II, e eu estava lá, e por me sabe aquelas coisas da infância? Desde a infância tinha lugares, sabe que na infância tinha 2 lugares na vida que eu sonhava em ir, não sei porquê, tem coisas que você não vai entender. Eu tinha vontade de conhecer o Rio Grande do Sul e tinha vontade de conhecer o Canadá. Não sei por que carga d'água tinha esse pensamento. Você vê no mapa, acha bonito, sei lá, coisa de criança, 3, 4 anos de idade, que seu mundo infantil aquilo marca. Eu acho que tinha uma enciclopédia lá em casa, Delta Júnior, tinha aquelas... Aí tinha uns mapas. Eu acho que... Aí cada mapinha tinha uma fotinha que simbolizava o país. Eu acho que aquilo ali me simbolizou alguma coisa no Canadá que eu achava bonito. E eu queria ir lá. E quando eu me vi naquela ali com 30 e poucos anos de idade, se era 2002, eu tinha 31 anos de idade, no Canadá, na Jornada Mundial da Juventude, eu vi aquela multidão de jovens, o Papa João Paulo II, eu vi um sentimento tão forte dentro do meu coração. Uma sensação de que, quando eu olhei para a minha vida, aos 32 anos de idade, eu disse: meu Deus, tu realizaste todos os meus sonhos até hoje. Eu não tenho mais nada para realizar na vida. Mais nada. Me vejo aqui no Canadá, não tenho mais nenhuma coisa mais para conhecer. Acabou o estoque dos meus sonhos. E aquelas coisas que a gente diz e nem sabe bem direito por que diz, na verdade é uma graça. Naquela hora, eu disse para Jesus: Jesus, tu realizaste todos os meus sonhos até agora. Eu queria, a partir de agora, realizar os teus sonhos, não mais os meus. E aquilo... Eu acho que eu nunca imaginei tudo o que ia acontecer depois daquilo ali. Tudo que a minha vida mudou a partir daquilo ali. Uma revolução aconteceu na minha vida. E essa revolução me trouxe até aqui. Eu não era para estar aqui. Toda a minha vida ia em outra direção. Mas eu resolvi mudar de direção. Resolvi, apesar da minha infinita fraqueza, tentar mudar o relacionamento. Não mais pedir para Jesus para beber, mas tentar saciar a sede do coração. O amor começa a acontecer quando a gente inverte. E a gente começa a querer saciar a Ele, o bem dEle. E a gente está preocupado com Ele. E tem uma história que os padres do deserto contam, que para mim sempre marcou muito.
Tinha um monge, aqueles monges antigos que viviam no deserto. Geralmente vinha um monge jovem, ficava perto dele para aprender e depois sair. Para viver cada um eremita. E aquele monge mais velho recebeu lá aquele monge jovem. E um dia, o monge jovem estava lá e ainda não tinha muita experiência espiritual. O demônio aparece para ele, mas aparece vestido de anjo, todo bonito. O demônio é próprio do demônio, gosta de parecer de coisa bonita. Aparece todo bonito e diz lá para ele: olhe, sabe o monge aí, vizinho de você? Deus decretou que ele vai para o inferno, ele não tem salvação. E o mongezinho, muito jovem, acreditou. E ficou abatido, como tudo que é do demônio, da tristeza, abatimento. E o mongezinho jovem já não queria mais se encontrar com o monge mais velho, porque toda vez que olhava, ficava meio angustiado com aquilo. Aí um dia o monge mais velho percebeu a tristeza no coração dele e disse: meu jovem, o que está acontecendo? Você está triste. O que se passa? Aí o jovem disse: eu tive uma visão. Eu vi um anjo. E o anjo me disse que você perdeu a salvação eterna. Você vai para o inferno. O monge mais velho: foi mesmo? Ah, foi, tá, tudo bem. O monge mais jovem ficou tão abalado com aquilo, o jovem, não o mais velho, que não quis morar mais perto daquele, foi morar em outro lugar. Passaram-se 10 anos. E, de novo, o monge mais jovem se encontra com o monge mais velho. E o monge mais velho estava cada vez mais transfigurado. Mais alguém que passava a Deus. Mais santo. Ele passava a Deus com uma força tão grande. Aí o monge mais velho: que loucura foi essa? Aí se aproximou do monge e disse: o que foi que aconteceu com o senhor? O senhor está mais penitente, mais orante, servindo mais os outros. Bom, o senhor não sabe que vai para o inferno? Aí o monge mais velho disse: é por isso mesmo. Deus é tão bom, já que eu não vou ter Ele na eternidade, resolvi viver mais perto dele aqui. Isso é amor. Independente de querer a retribuição. Independente de querer que Deus seja bom para mim, que Deus me ajude, meus filhos me ajudem. Não interessa nada. Mesmo que Deus não me ajude em nada, eu já não consigo viver distante dele. Mesmo se porventura Deus que esquecesse de mim, eu já não consigo mais esquecer dele. Estou condenado a lembrar dele, a adorá-lo, mesmo que ele pouco se interesse por mim. É tão bonito quando Madre Teresa, quando ela começa a viver num momento muito já alto na noite escura dela, é a Madre Teresa de Calcutá, ela diz, ela está escrevendo uma carta para o diretor espiritual dela, ela diz: nem pense que a minha vida espiritual é um mar de rosas, essa flor que raramente encontro no meu caminho. Bem pelo contrário, tenho mais frequentado frequentemente como companheira a escuridão. E quando a noite se torna muito densa e parece que eu vou acabar no inferno, aí eu simplesmente me ofereço a Jesus e digo: se Ele quiser que eu vá para lá, estou pronta para o inferno. Mas sobre a condição que com isso Ele fique feliz. Estou disposto a ir para o inferno, contanto que Deus fique feliz. Contanto que Ele fique agradado. Eu já não rezo mais para que Ele me ajude. Eu rezo para ajudar Ele. Eu já não peço a Ele que me proteja. Eu quero proteger as coisas dele aqui na terra. Eu já não peço as coisas para mim, mas só para Ele.
Existe uma santa, pouco conhecida, Teresa de Los Andes, uma carmelita, que morreu com 19 anos. É bonito porque ela basicamente deixou só os diários espirituais dos retiros. Ela só passou 11 meses no Carmelo e morreu. E foi canonizada. Mas é bonito ver os diários espiritual dela. Começa assim, lá por 16, 17 anos. Jesus, nunca mais eu vou falar do meu sofrimento para os outros. Nunca ninguém mais vai ouvir. Nunca mais ninguém vai saber dos meus sofrimentos. Só vou contar para ti. Mas achando pouco, já para os 18, 19 anos, nos últimos retiros dela, ela diz: Jesus, eu quero ser uma esposa tua, tão agradável. Eu quero ser uma esposa daquelas que quando o marido chega em casa depois do cansaço do trabalho, jamais conta um problema. Jamais fala um problema para o marido. Porque ele já cansou tanto, já a vida é tão puxada. Jesus, a partir de hoje, nem a ti eu falarei dos meus sofrimentos. Porque eu só quero te agradar, te dar prazer, te servir. Já não mais pedirei a tua ajuda, mas eu me disporei a te ajudar. Essa é a troca do amor. O afeto é próprio de amar pessoas que são boas para nós. O amor é próprio da gente amar aquelas pessoas que a gente quer ser boa para elas. É assim que a gente ama. E se nós queremos verdadeiramente amar nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos entrar nesse caminho de dizer: Senhor, eu quero te servir, eu quero te amar, eu quero ajudar os outros, eu quero fazer o bem, eu quero me dispor a ti. E isso, meus irmãos, se dá no discípulo amado aos pés da cruz. Como eu disse no início, a cruz é o momento onde duas vontades se encontram. E amorosamente a gente aceita a vontade de Deus, por um ato de fé. Mas em tudo isso, meus irmãos, teremos o auxílio da sempre bem-aventurada Virgem Maria, aquela que sempre amou, aquela que só tinha um interesse: servir a Jesus, amar Jesus, fazer tudo por Jesus. E depois, o coração da Virgem se alargou tanto que ela passou a um segundo serviço, que é o que mais agrada a Jesus: fazer as coisas por quem Jesus ama. Se dedicar a fazer as coisas por quem Jesus ama. E Jesus nos ama, e a Virgem Maria vive para isso. Vive para cuidar de nós e nos atrair ao seu Filho. Que também nós nos disponhamos hoje a dizer para Jesus: eu quero te amar. Talvez, Jesus, eu esteja tão distante disso. Talvez parece que é impossível. Quando eu olho para mim, eu olho para... não vejo isso dentro de mim. Mas como Santa Teresinha diz, é uma loucura. Eu tenho essa loucura dentro de mim. Eu quero te amar. Não vejo nem como. Parece que eu não vejo nem de que forma. Mas eu tenho isso, eu quero te amar. E Santa Teresinha tem uma frase que diz, muito interessante. Ele diz: Deus jamais coloca um desejo no nosso coração a não ser para realizá-lo. Porque ele seria muito mal para se colocasse um desejo no nosso coração e não nos capacitasse para realizar esse desejo. Se existe esse desejo no nosso coração de amar a Jesus, com todas as forças do nosso coração, com toda a nossa alma, com tudo que temos, nos auxiliemos da Virgem Maria, cheios de desejo,
aliado a todos os amigos dos nossos amigos do céu e todos aqueles que verdadeiramente nos amam aqui na terra, nós podemos ter confiança que um dia chegaremos lá. Amém.